Se o seu parceiro continua identificado com a mente e com o sofrimento, mas você já se libertou deles, vai ser um grande desafio. Não para você, mas para ele. Não é fácil conviver com uma pessoa iluminada. Ou melhor, é tão fácil que o ego acha extremamente ameaçador. Lembre-se de que o ego precisa de problemas, disputas e inimigos para fortalecer o sentido de separação de onde tira a sua identidade. A mente do parceiro não iluminado ficará profundamente frustrada, porque não encontrará resistência às suas posições rígidas, o que significa que ela vai se tornar insegura e enfraquecida, além do perigo de essas posições desabarem todas juntas, resultando na perda do eu interior. O sofrimento do corpo pedirá uma resposta, mas não irá obtê-la. Sua necessidade de discussões, dramas e disputas não será atendida. Mas atenção, algumas pessoas que são fechadas, retraídas, insensíveis ou distanciadas dos sentimentos podem imaginar que são iluminadas e tentar convencer os outros disso. Elas podem sustentar que não existe nada errado com elas e que o erro está no parceiro. Os homens têm mais tendência a agir assim do que as mulheres. Talvez vejam suas mulheres como irracionais ou emocionais. Mas se você consegue sentir suas emoções, não está muito distante do radiante eu interior, que está logo ali sob elas. Se você age mais com a cabeça, a distância é muito maior e você vai precisar colocar emoção no corpo antes de poder alcançar o corpo interior. Se não houver uma emanação de amor e de alegria, uma presença completa e uma abertura na direção de todos os seres, então não é iluminação. Outro fator indicativo é o modo como a pessoa se comporta em situações difíceis ou desafiadoras, ou quando as coisas vão mal. Se a sua iluminação é uma ilusão egóica do eu interior, a vida logo vai lhe aprontar um desafio que fará aflorar a inconsciência sob qualquer forma. Medo, raiva, defesa, julgamento, depressão, etc. Se você estiver em um relacionamento, muitos desses desafios vão se manifestar através de seu parceiro. Por exemplo, uma mulher pode ser desafiada por um homem indiferente, que vive quase exclusivamente em seu próprio mundo. O desafio está na inabilidade dele em ouvi-la, em dar a ela atenção e espaço para ser alguém, decorrente da falta de presença dele. A ausência de amor no relacionamento, que normalmente é mais percebida pela mulher do que pelo homem, vai desencadear o sofrimento na mulher. Através dele, ela vai atacar o parceiro, culpando-o, criticando-o, atribuindo-lhe o erro, etc. Agora, o desafio passou a ser dele. Para se defender contra a agressão desencadeada pelo sofrimento dela, que considera totalmente sem razão, ele vai se aferrar cada vez mais às suas posições mentais, enquanto se justifica, se defende ou contra-ataca. Isso, no fim, pode até mesmo vir a ativar o sofrimento dele. Quando as duas partes forem dominadas, é sinal de que atingiram um nível de profunda inconsciência. Isso não vai ceder até que as duas partes tenham se abastecido de muito sofrimento e entrado, então, no estágio de calmaria, até que tudo volte a acontecer.
Cada desafio, como o que descrevi acima, contém uma oportunidade disfarçada para atingirmos a salvação. Por exemplo, a hostilidade da mulher pode se tornar um sinal para o homem sair do seu estado identificado com a mente, despertar no agora, estar presente em vez de ficar cada vez mais inconsciente. Em vez de ser o sofrimento, a mulher poderia ser o saber que observa o sofrimento emocional em si mesma, acessar o poder do agora e iniciar a transformação do sofrimento. Isso evitaria a projeção compulsiva e automática do sofrimento para o mundo exterior. Ela poderia expressar seus sentimentos para o seu parceiro. Naturalmente, não há uma garantia de que ele vai escutar, mas é uma boa oportunidade para ele se tornar presente e quebrar o ciclo doentio de uma representação involuntária de seus velhos padrões mentais. Se a mulher perder essa oportunidade, o homem poderá observar a sua própria reação emocional e mental ao sofrimento dela, a maneira como ele se coloca na defensiva em vez de ser a reação. Poderá então identificar o momento em que começa o seu próprio sofrimento e trazer consciência às suas emoções. Assim, um espaço de consciência pura, claro e sereno passaria a existir. O saber, a testemunha silenciosa, o observador. Essa consciência não nega o sofrimento, e mais que isso, está além dele. Permite que o sofrimento aconteça ao mesmo tempo que o transforma. Ela tudo aceita e tudo transforma. A mulher poderia facilmente se juntar a ele nesse espaço, atravessando a porta que acabou de ser aberta. Os obstáculos para a iluminação são os mesmos para homens e mulheres? São, mas com uma ênfase diferente. De maneira geral, é mais fácil para uma mulher sentir e estar em seu corpo e, portanto, ela está naturalmente mais próxima do ser e potencialmente mais próxima da iluminação do que o homem. Essa é a razão pela qual muitas culturas antigas instintivamente escolhiam figuras ou analogias femininas para representar ou descrever a realidade transcendental e sem forma. Eram vistas como o ventre que dá à luz todas as coisas, as sustenta e as alimenta durante a vida como forma. No Tao Te Ching, um dos livros mais antigos e profundos escritos em todos os tempos, o Tao, que pode ser traduzido como o Ser, é descrito como o infinito eternamente presente, a mãe do universo. Naturalmente, as mulheres estão mais próximas dele do que os homens, porque elas corporificam o não manifesto. Além disso, todas as criaturas e todas as coisas, no final, voltam à fonte. Todas as coisas se desfazem no Tao. Só ele permanece. Como a fonte é vista como feminina, ela é representada na psicologia e na mitologia como os lados claro e escuro do arquétipo feminino. A deusa, ou mãe divina, tem dois aspectos: dá e tira a vida. Quando a mente tomou o poder e os seres humanos perderam contato com a realidade da essência divina, eles começaram a pensar em Deus como uma figura masculina. A sociedade passou a ser dominada pelos homens e as mulheres foram subordinadas a eles. Não estou sugerindo o retorno às primeiras representações femininas da divindade. Muitas pessoas empregam atualmente a palavra deusa em vez de Deus. Estão dando uma nova roupagem ao equilíbrio entre homem e mulher, perdido há muito tempo. E isso é bom. Porém, ainda é uma representação e um conceito talvez com alguma utilidade temporária, assim como um mapa ou um sinal é útil por um tempo, embora funcione mais como um impedimento do que como uma ajuda, quando alguém está pronto para perceber
a realidade existente, além de todos os conceitos e imagens. O que permanece mesmo verdade, entretanto, é que a frequência de energia da mente parece ser essencialmente masculina. A mente resiste, briga pelo controle, usa, manipula, agride, tenta se apoderar e possuir, etc. Essa é a razão pela qual o Deus tradicional é uma figura patriarcal, uma autoridade controladora, um homem sempre furioso que devemos temer, como sugere o Velho Testamento. Esse Deus é uma projeção da mente humana. Para irmos além da mente e nos religarmos à profunda realidade do ser, são necessárias qualidades muito diferentes. Entrega, não julgamento, uma abertura que permita à vida existir, em vez de resistir, a capacidade de sustentar todas as coisas no amoroso abraço do saber. Todas essas qualidades têm muito mais a ver com o princípio feminino. Enquanto a energia da mente é pesada e rígida, a energia do ser é leve e flexível. Mas ainda assim é muito mais poderosa do que a mente. A mente governa a nossa civilização, enquanto o ser é encarregado de todas as formas de vida em nosso planeta e além dele. O ser é a própria inteligência, cuja manifestação visível é o universo físico. Embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele, os homens também conseguem ter acesso a ele, dentro de si mesmos. Neste momento, a imensa maioria dos homens e das mulheres ainda está sob o domínio da mente. É ela que impede a iluminação e o florescer do amor. Como regra geral, o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente pensante, enquanto o maior obstáculo para as mulheres é o sofrimento, embora em casos isolados o oposto possa ser verdade. E em outros, os dois fatores possam ter o mesmo peso. Por que o sofrimento é um obstáculo maior para as mulheres? O sofrimento, em geral, tem um aspecto coletivo e um pessoal. O aspecto pessoal é o resíduo acumulado de problemas e sofrimentos emocionais que a própria pessoa vivenciou no passado. O aspecto coletivo é o sofrimento acumulado na psique da humanidade por milhares de anos, através de doenças, torturas, guerras, assassinatos, crueldades, loucuras, etc. O sofrimento de cada um de nós também faz parte desse sofrimento coletivo. Por exemplo, certos países onde ocorrem formas extremas de luta e de violência possuem um sofrimento coletivo mais intenso do que outros. Qualquer pessoa com um forte sofrimento e sem consciência bastante para se desligar dele, não só será forçada de modo contínuo ou periódico a reviver o sofrimento emocional, como também pode facilmente se tornar autor ou vítima de violência. Por outro lado, essas pessoas também podem estar potencialmente mais próximas da iluminação. Claro que esse potencial nem sempre se realiza, mas se você tiver um pesadelo, provavelmente terá mais motivo para despertar do que alguém que acabou de ter um sonho comum sobre as dificuldades da vida. Além do sofrimento pessoal, cada mulher tem participação naquilo que pode ser descrito como o sofrimento feminino coletivo. Trata-se do sofrimento acumulado, vivido por cada mulher, em parte pela dominação dos homens sobre as mulheres, pela escravidão, exploração, por estupro, partos, perda dos filhos, etc., durante milhares de anos. O sofrimento físico e emocional que em muitas mulheres precede e coincide com o fluxo menstrual é o sofrimento em seu aspecto coletivo despertando da sua dormência naquele momento, embora possa ser detonado também em outras ocasiões.
Ele restringe o livre fluxo de energia vital através do corpo, do qual a menstruação é uma manifestação física. Vamos nos deter um pouco nesse aspecto e ver como pode se tornar uma oportunidade para a iluminação. Com frequência, a mulher é dominada pelo sofrimento físico e emocional nesse período. Ele tem uma carga energética poderosa que pode facilmente empurrá-la para uma identificação inconsciente com ele. Você é então possuída por um campo de energia que ocupa o seu espaço interior e finge ser você. Mas não é você de jeito nenhum. Ele fala através de você, age através de você, pensa através de você. Vai criar situações negativas em sua vida de tal modo que ele possa se alimentar da energia. Já descrevi esse processo. Ele pode ser vicioso e destrutivo. É o sofrimento puro, o sofrimento do passado, e não é você. O número de mulheres que estão se aproximando do estado de consciência plena já ultrapassa o dos homens e vai crescer ainda mais rápido nos próximos anos. Os homens poderão alcançá-la no final, mas por um tempo considerável haverá uma distância entre a consciência masculina e a feminina. As mulheres estão recuperando a função que é um direito natural delas: ser uma ponte entre o mundo manifesto e o não manifesto, entre a materialidade e o espírito. A sua tarefa principal agora, como mulher, é transformar o sofrimento de forma que ele não mais se interponha entre você e o seu verdadeiro eu interior. Naturalmente, você também tem de lidar com outro obstáculo à iluminação, que é a mente pensante. Mas a presença intensa que você produz quando lida com o sofrimento também vai libertá-la da identificação com a mente. A primeira coisa a lembrar é que enquanto você construir a sua identidade em função do sofrimento, não conseguirá se livrar dele. Enquanto investir uma parte do seu sentido de eu interior no seu sofrimento emocional, você vai resistir ou sabotar inconscientemente cada tentativa de curar o sofrimento. Por quê? Porque você quer se manter inteira e o sofrimento se tornou uma parte essencial de você. Esse é um processo inconsciente e o único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Perceber de repente que você está ou tem estado presa ao sofrimento pode lhe causar um choque. No momento em que percebe isso, você acabou de romper com uma ligação. O sofrimento é um campo de energia, quase como uma entidade que se alojou temporariamente no seu espaço interior. É a energia da vida que foi aprisionada, uma energia que não está mais fluindo. Claro que o sofrimento está ali por causa de certas coisas que aconteceram no passado. Ele é o passado vivo em você. E se você se identifica com ele, se identifica com o passado. Uma identidade vítima acredita que o passado é mais poderoso do que o presente, o que não é verdade. É a crença de que outras pessoas e o que fizeram a você são responsáveis pelo que você é hoje, pelo seu sofrimento emocional ou por sua incapacidade de ser o verdadeiro eu interior. A verdade é que o único poder está bem aqui neste momento, o poder da sua presença. Uma vez que saiba disso, perceberá também que só você é responsável pelo seu espaço interior neste momento e que o passado não consegue prevalecer sobre o poder do agora. É apenas essa pessoa que sofre, essa entidade que se vê separada no tempo e no espaço, vivendo dentro do corpo, com supostos desejos não preenchidos,